Sabe um assunto que sempre esquenta o debate? Salário no serviço público. De um lado, a gente ouve aquele alerta sobre o rombo nas contas do governo. Do outro, tem a ideia de que esse dinheiro, na verdade, ajuda a economia a girar. Bom, vamos mergulhar nisso para entender a lógica por trás de cada uma dessas visões. A grande questão que vai nos guiar é essa aqui. Um reajuste para o funcionalismo é um peso morto no orçamento, um gasto que precisa ser cortado de qualquer jeito, ou será que ele funciona como uma injeção de ânimo na economia que acaba beneficiando todo mundo? É isso que a gente vai investigar agora. Para começar, a gente precisa entender qual é a mentalidade que domina a conversa sobre gastos públicos hoje em dia. É uma visão baseada em regras fiscais bem amarradas, sabe? E que cada vez mais estão sendo questionadas por aí. E olha só, essa crítica não é de hoje não. Lá em 1933, um economista super importante, o John Maynard Keynes, já dava o recado. Tratar o orçamento do Estado com essa lógica de só cortar e restringir é uma cilada. Para ele, essa política acaba, no fim das contas, encolhendo a economia inteira. E aqui está o ponto central da crítica ao modelo que a gente segue. Ele tenta fazer com que o governo funcione com a mesma lógica de uma empresa, ou até da nossa casa. A meta principal vira ter superávit, ou seja, arrecadar mais do que se gasta. Acontece que as ferramentas e, olha, principalmente os objetivos de um governo são completamente diferentes. E as falhas desse jeito de pensar ficam bem claras, né? Primeiro, as regras são tão duras que acabam gerando desemprego, que é o maior desperdício de todos. Segundo, elas são o que a gente chama de procíclicas, ou seja, fazem o contrário do que deveriam. Na crise, quando a economia mais precisa de ajuda, elas forçam cortes. E na bonança podem até permitir gastos sem muito critério. Além disso, elas perdem a credibilidade. Afinal, em toda grande emergência, como foi na pandemia, elas são deixadas de lado. E por último, são difíceis de sustentar politicamente, porque acabam ignorando o que a população realmente precisa. Tá, mas se essa abordagem tradicional tem tantos problemas, qual seria a alternativa? Existe outro jeito de pensar as finanças de um país? E a resposta é sim. É aí que entra um conceito chamado de finanças funcionais. Essa alternativa é o Regime Fiscal Funcional, ou RFF. E aqui a lógica vira de ponta cabeça. Em vez de ficar obcecado com metas de quanto gastar, o objetivo muda. Passa a ser usar todo o potencial da economia. O gasto do governo deixa de ser o vilão e vira uma ferramenta estratégica para garantir que os recursos do país, principalmente as pessoas, estejam trabalhando e produzindo. Agora, essa comparação aqui é sensacional para deixar a diferença bem clara. Pensa numa família ou numa empresa. Elas usam o dinheiro que já existe e precisam que a receita entre primeiro para só depois gastar. Já um governo que emite a própria moeda, como é o caso do Brasil, ele cria essa moeda. Ele não tem como ir à falência em reais, entende? Para ele, o gasto vem antes, ele é o motor. O foco não é o lucro, é o bem-estar de todo mundo. Certo? Entendido. Mas como essa teoria toda se encaixa na nossa pergunta lá do início, sobre o salário do funcionalismo? É exatamente aqui que a visão do regime fiscal funcional muda completamente as regras do jogo. O debate hoje em dia gira em torno de um número como este aqui, 18 bilhões de reais. Na visão tradicional, isso é um custo, um problema a ser resolvido. Já na visão funcional, esse número não é o fim da história. Na verdade, ele é o começo de um ciclo positivo para a economia. E esse ciclo é o famoso efeito multiplicador. Funciona assim: o governo paga o reajuste. O servidor, com mais dinheiro no bolso, vai ao mercado, à padaria, contrata um serviço. Esse dinheiro não some, ele não evapora. Ele vai para o dono do comércio, para o funcionário dele, para o prestador de serviço, que, por sua vez, também vão consumir mais. Aqueles 18 bilhões iniciais começam a rodar, a se multiplicar, e acabam gerando muito mais atividade econômica do que o valor do gasto original. E o impacto positivo vai além. A estabilidade do servidor público funciona como uma espécie de âncora para a economia. Como a renda dele é mais garantida, o consumo se mantém mais estável, o que ajuda a segurar a economia em tempos de crise. Essa mesma estabilidade facilita o acesso a crédito, o que movimenta setores inteiros, como o da construção. E, claro, garante que serviços essenciais para todos nós, como saúde e educação, continuem funcionando, que é a base para qualquer país se desenvolver. Então, tudo isso nos leva a uma conclusão que, olha, vira de cabeça para baixo o conceito que a gente costuma ouvir por aí sobre o que é ter responsabilidade fiscal.
E o ponto crucial é este aqui. Na perspectiva funcional, ser fiscalmente responsável não significa sair cortando despesas e buscar superávit a qualquer custo. A verdadeira responsabilidade fiscal é usar o poder de investimento do Estado para garantir que não haja desperdício de recursos. E o principal desperdício é gente sem trabalho, e para promover o bem-estar de toda a população. Com isso, a gente muda totalmente a perspectiva, né? Talvez o debate sobre o salário dos servidores e sobre os gastos públicos de forma geral não deva se começar com a pergunta quanto isso vai custar. Talvez a pergunta mais inteligente, a que realmente importa para o nosso futuro, seja a outra. Para que serve esse gasto e como ele pode nos ajudar a construir uma economia mais forte e mais justa para todo mundo? Fica aí a reflexão.